Se quando a gente vem aqui sozinho já é bom, imagina em dupla. E aí, duplinha? E aí, meu querido? Quanto tempo, né? Esse vídeo de hoje é o vídeo que eu queria ter visto há 25 anos atrás, quando eu comecei a tocar. Eu também. A gente vai fazer um vídeo aqui pra vocês hoje. Vocês não estão entendendo, não, do que vai ser isso aqui. Vai ser a coisa mais explicativa pra você poder realmente entender sobre efeitos, entender sobre pedais, entender sobre pedaleiras, enfim. Você não pode perder por nada esse vídeo aqui. Isso que a gente vai fazer aqui hoje é o início de uma paranoia de toda uma vida. Uma vez que você abriu essa porta, meu amigo, você não volta mais não, tá? Então, eu já queria te dar uma dica. Se você tá buscando, se você tá pesquisando aí pedais pra poder começar a montar seus set de pedais, se você não sabe nem como é que faz isso, se você não sabe nem por onde começar, se você não sabe nem o que é pedal, você tá no lugar certo. Se prepara que agora o bicho vai pegar. Bora! E eu já vou começar te falando que é o seguinte, se você... Aqui a gente não tá entrando na discussão se é melhor pedal, se é melhor pedaleira, enfim. Essa discussão hoje em dia ela é até boba. Na realidade, você tem que entender o que é melhor pra você, pro seu momento atual. Mas, tudo que a gente vai falar aqui dando exemplos com pedais na prática, com pedais reais, você pode entender também para poder compreender melhor a sua pedaleira, o seu software ou qualquer coisa do tipo que você tenha aí. E eu quero começar te fazendo uma pergunta, meu amigo Emanuel. Qual é o principal dilema que uma pessoa tem quando ela começa a pesquisar sobre timbres? O primeiro dilema, acho que de todo guitarrista, é quando ele descobre que o universo não se resume naquele botão de drive do primeiro amplificador dele. Exatamente. Ele comprou a guitarra e o amp, aquele kit básico, o kit básico de guitarrista, que né, 90% da situação do guitarrista que tá começando é low budget. Ele vai pegar a guitarra mais barata, o amplificador mais barato e o cabo mais barato. Mas na hora que ele pluga e liga a distorção, aquilo pra ele é incrível. Ele não vai ouvir diferença. Nossa, tá igual o Slash. Virei rockstar. Aí beleza. Aí passa um ano, ele começa a perceber que não era bem assim. Abelha. Caramba, é diferente. Como que eu faço pra ter o som do Slash? Quando ele se faz essa pergunta, o universo começa a convergir pra ele abrir aquela porta. Então, meus amigos, timbre vai muito além de uma receita, de uma fórmula mágica. Deixa eu fazer uma teoria pra vocês aqui, pra vocês poderem entender. O timbre, ele é composto por 3 elementos básicos. O timbre, ele é formado pelo instrumento, pelos equipamentos, logicamente. Ele é formado também pelo músico, ou seja, a minha mão, quando eu toco, é diferente da mão do Noel. A gente tem mãos diferentes e a gente tem vivências musicais diferentes também. Então, isso... Quando você altera isso, você já tá alterando um fator aí. E o outro é o ambiente. Afinal de contas, por que você acha que os Rolling Stones, com mais de 50 anos de carreira, quando eles vão pra outra cidade, eles têm que passar som? Porque no final das contas, por mais que as coisas hoje sejam mais tranquilas, sejam mais presetadas, mas aí o técnico de áudio vai ter que ver, onde é que a reverberação tá batendo, como é que é o pé direito desse negócio aqui, corte de frequência, então tem tudo isso. O equipamento da casa, então tem tudo isso que você tem que levar em consideração. E quando você muda algum desses parâmetros, basicamente é difícil você ter uma receita igual, você fazer algo igual. Então, o que é mais importante? Você entender os conceitos, você estudar para que você possa realmente ficar bom. Quando você tá começando na música, né, seu ouvido não consegue pegar tantas diferenças. Então, eu diria que para você começar hoje a estudar aí os timbres, primeira coisa, faz assim, pega os artistas todos que você gosta, os artistas todos que você quer fazer um som parecido e começa a fazer uma pesquisa sobre o que esses caras usam, mesmo sem saber. Pega os amplificadores, pega os pedais também, você vai conseguir ter uma base boa aí para você começar a entender a diferença, porque se você for olhar tudo, você não vai conseguir, porque primeiramente que existem infinitas opções de pedais e simulações que você tem hoje no mercado. Então você precisa começar por algo que seja factível, e nada melhor do que isso, do que, por exemplo, você saber o que seus ídolos usam, né? Na internet, por exemplo, tem uns sites que são especializados em falar sobre isso. Tem um site que eu adoro, já vou dar essa dica pra você aqui, que é o Gilmour Rich. Você já ouviu falar? Já. O Gilmour Rich, ele não só fala, assim, das coisas do pedal do Gilmour, lógico, tem tudo lá
lá falando sobre os equipamentos que ele usou pra gravação do álbum tal, quais foram as técnicas que eles utilizaram, aonde eles gravaram, se eles especificam até se era sala grande, fala sobre o processo, enfim, cara, tem muito material na internet, você pode pesquisar sobre isso, tem muita gente que faz infográfico legal, então você tem uma gama de infinidades, assim, pra você saber, entendendo que um pedal, um amplificador, ele possui diferença de outro equipamento. Isso é o básico. E isso não vale só pra quem tá começando, não. Isso a gente usa diariamente. A gente vai fazer uma videoaula, como é que a gente timbra? A gente pesquisa o que foi usado naquela gravação. A última videoaula que a gente gravou foi uma videoaula do Everybody Wants to Rule the World, do Tears for Fears. Que a gente ouviu o som, pô, um somzinho mais clean ali, essas coisas a gente não sabia qual amplificador que os caras usavam. Então o que a gente fez? Pesquisar. Encontramos que eles usavam um amplificador chamado Jazz Chorus. E aí, o Jazz Chorus é assim, assado aí, a gente com a expertise de conhecer os equipamentos, a gente foi lá e bolou algo legal. Então, todo mundo tem que fazer isso, independente se você é iniciante ou se não é. Isso é verdade, hein? E chega um ponto que a gente começa, só de ouvir, a gente já prevê o que tá sendo usado, e quando a gente vai checar, o Tears for Fears foi assim. Foi. A gente fala, isso não tá com cara de amp valvulado, tá com cara de pré em linha ou é amp transistorizado. Quando a gente foi ver, Jazz Chorus. E vou te falar por que isso é tão importante. Vamos dar um exemplo. Vou falar de Slash mesmo. Quando você entende a pegada do amplificador dele, que é aquele... Como é que é o nome? O Jubilee? Jubilee. Então, quando você entende que ele tem lá um modelo específico de amp, quando você entende como é que ele faz ali com as distorções, os pedais que ele utiliza, quando você entende o tipo de reverb, de delay que ele usa, cara, assim, vai ficar igual não, tá? Igual não vai ficar. Aí você vai chegar muito próximo disso, velho. E só, assim, o tempero vai ficar a seu gosto. Às vezes você vai colocar um delayzinho a mais, um reverb a mais, um pouco mais de drive, um pouco menos. Porque tem também outros fatores que envolvem a mixagem, o seu gosto pessoal. Inclusive, dentro desses fatores, você vai encontrando a sua identidade, o que você gosta e o que você não gosta. Então, vamos supor, você gosta do som do Slash. Mas aí você tira um pouco de agudo e te agrada mais. Você fala, caramba, você partiu do som que era a sua referência, mas você encontrou o timbre que você mais gosta. E aquilo ali se tornou a sua identidade naquele momento. Porque aí você descobre um outro guitarrista e fala, caramba, uma pegada assim, meio mesa bug, mas eu gosto daquela coisa fincada do Marshall. Aí você descobre que se você empurrar o mesa bug, ele vai vir mais fincado e com aquela gordura extra. Então você vai descobrindo alternativas pra compor a sua identidade sonora. Esse papo aqui todo ele é muito importante, mas também você precisa meio que entender por onde você vai começar, né? Vamos dar um exemplo aqui, Noel. Set básico pra tocar rock and roll. A maioria do pessoal, eu acho que gosta de rock, né? Bom, vamos lá. Eu acho que quando a gente pensa em montar um set, independente do estilo, aquele set ele tem que ter uma certa flexibilidade, uma versatilidade, mesmo que limitada, mas alguma versatilidade ele tem que ter. Estamos numa era em que a gente precisa ter simulação de amplificador dentro do set. Então, acho que se a gente coloca um amplificador como o cérebro do seu som, em torno dele, como periférico, os pedais, a gente consegue construir uma situação bem versátil. Ou seja, só pra desenhar pro pessoal, quando você vai construir um timbre, um som, um set de pedal, a primeira coisa que você pensa é no resultado final disso no amp. Isso. Quer fazer um som, um hard rock. Pô, a gente pensa em Marshall. Aí você chega na casa, tem um Fender. O seu set de pedais, ele foi feito pra empurrar um Marshall, entendeu? Então, eu acho importante ter a possibilidade de ter um amp virtual ali. Mesmo que você goste de usar seu amp, você tem a possibilidade de plugar o seu amp e você vai ter aquela possibilidade de plugar em linha numa casa de show. Quando você pluga em linha e tem todo esse setup reduzido, você garante que o mesmo som que você vai ouvir no retorno é o som que tá sendo entregue pro público, pra frente do palco. O que precisa ter nesse preamp? Dá a linha pro cara pra ele não ficar perdido. O que você tem que chegar, por exemplo, eu quero um pedal de preamp. Não é qualquer pedal. O que você tem que conferir que tem nele? Ele tem que ter, obrigatoriamente, um Marshall, isso, um Mesa Bug, Vox, o Fender. Era bom ter. E uma opção de amp mais alternativa, por exemplo, um Bogner, um Diesel pra high gain, ou um Dumble, porque tá muito no hype. Então, assim, é bom ter mais. Quanto mais texturas você tiver, melhor. E aí, lógico. Eu quero tocar, por exemplo, um som um som mais pesado, um som mais high gain, tipo metálica, essas coisas. Se você não tem um Mesa Bug, você já começa a ficar um pouco mais complicado nisso. Se esse pedal de preamp tiver simulação de falante, beleza. Se não, você vai precisar também de um impulse response.
Que vai simular o alto-falante e o microfone, né? Daquela situação. Isso é importante falar pro pessoal, porque assim, o que é o falante? Falante é o quê? 60% do som? Se você pega, por exemplo, um amplificador clean, um Fender clean, um Marshall clean, um Mesa Boogie clean, pluga eles no mesmo falante e vem com uma distorção, você não vai ter uma diferença tonal absurda. Coisas que são facilmente compensadas ali no equalizador e tudo mais. Se for absolutamente clean. Se você tá empurrando distorção ali, você vai ter uma diferença na textura da distorção. Uma mais granulada, uma mais fincada, uma mais molenga, outra mais firme. Mas a diferença tonal, quem vai trazer é o falante. Entendi. Puramente o falante. E o interessante é porque, aí já trazendo isso pro que você falou, tem alguns pedais de preamp ou simulação de preamp que eles já têm isso. Sim. Né? Mas tem outros também que não tem. Aí pode ser interessante você ter um pedal à parte, o que a gente chama de impulso response, que é essa simulação dos falantes que a gente tá falando agora. Exatamente. Então, meu amigo, você tá anotando tudo aí? Se você tá curtindo também, aproveita pra dar um joinha aqui, manda esse vídeo pro seu melhor amigo e fala assim, cara, ó, tudo que você precisava de timbre tá aqui, tá? Nós vamos continuar com esse papo, mas eu quero sua ajuda nisso. Posso contar? E drive. A gente tem 3 tipos de drive. O overdrive comum, que é o que a gente geralmente usa para empurrar um outro distorção. O drive transparente, que ele é um drive que ele não tem filtros. E uma distorção mais pesada, né, de médio a alto ganho. Para um setup básico, se você já tem um preamp, um overdrive de booster ali já vai te Eu diria suprir. 2. Eu digo sempre que 2 é bom. 3 é muito e às vezes você pode nem utilizar um terceiro, dependendo do caso. Mas 2 eu acho que é bom. É bom você ter. Eu diria que o que eu gosto, aí é uma opinião pessoal minha, é um drive leve, um drive um pouco mais encorpado, um pouco mais robusto, né? Isso. Eu acho que já é o principal. Para os caras poderem estudar, vamos listar aqui agora alguns desses pedais para você poder entender o som. Então, o que você vai fazer? Os pedais que a gente vai falar aqui agora, você vai buscar ouvir o som desses pedais para entender qual a característica te agrada mais, porque são pedais, a gente vai falar de pedais agora, que tem uma sonoridade diferente, vamos dizer assim. O que você recomendaria? O primeiro estágio que a gente vai pensar que vai ser overdrive para empurrar a distorção. Drives leves. Isso. Qual é a premissa do Tube Screamer? Uma distorção leve a moderada, que inclusive até vaza um pouco de som clean nessa distorção. A ideia é filtrar graves e agudos. Você tem mais uma ponta de médios para gerar os overtones da válvula. Fazer a válvula gerar overtones. Por isso que chama Tube Screamer. Ela faz o amplificador criar overtones. Esse é o intuito do overdrive de primeiro estágio. Mas você tem outros overdrives que a gente apelida de overdrives transparentes. O overdrive transparente, você tem que entender que ele não tem cortes expressivos nos extremos de grave e agudo. Então, se eu tenho aqui, ó, aquela cume de médio nos overdrives comuns, no overdrive transparente eu tenho esse range ampliado. Então, vamos lá. Pedais de overdrive para empurrar. Tube Screamer como base. Super overdrive da Boss. O OCD, a gente pode classificar ele também como overdrive, mas ele também é um overdrive transparente. Ele é as duas coisas. Um pedal que a galera usa muito é o próprio Blues Driver, né, também. O Blues Driver, ele já se encaixa no overdrive transparente, porque ele não tem cortes expressivos. Eu acho que também a gente pode colocar nesse espectro a distorção. Pode ser, às vezes, útil para uma pessoa ter um pedal high gain sozinho. Muito. Né? Para situações onde ela vai precisar. Particularmente falando, eu gosto disso. Eu gosto de um pedal mais high gain e outro pedal um pouco mais leve. Tem 4 aí, pelo menos, que eu acho que são um bom ponto de partida. E se você usa pedaleira, por exemplo, talvez você não vai encontrar esses nomes, né? Mas eles têm uma característica, até pouco tempo atrás, tinha uma característica que o pessoal, para poder fazer referências, né, usava alguma parte do nome ou então até mesmo a cor, né? É. Então, por exemplo, toda vez que você vê um pedalzinho verde, ele tem uma característica ali, você pode falar assim, opa, alguma coisa do Tube Screamer, né? Tipo, se você vê um pedal amarelinho, né? A gente fala que é um super overdrive, é um pedal naquela pegada do super overdrive. Então isso é legal pra você também identificar. Só que, claro, né? Hoje em dia as marcas customizaram os pedais ao máximo. Então, quando você pega, às vezes, um pedal com Tube Screamer normal, você vê ele com uma roupagem toda diferente lá e você só vai saber
que aquele pedal ele segue, por exemplo, um estilo sonoro específico, esse estilo sonoro específico, se você pesquisar as especificações. Exatamente. Bom, outros pedais que a gente pode adicionar, também é o kit básico de efeitos, né? A gente tem o kit básico de drives, agora o kit básico de efeitos. Modulação e reverb. Modulação e... Vamos colocar modulação e eco, né? Eco... Ambiência. Porque também eu colocaria delay e reverb. Isso. Eu coloco em eco como delay e reverb, né? Isso. Boa. E modulações a gente bota os outros. Mas eu acho que, obviamente, num setup básico, a gente não vai ter como ter todas as modulações, a não ser que a gente tenha um pedal que contenha várias modulações. Que a gente tem, vamos citar, a gente, por exemplo, tem os da linha Amplitude, a gente tem aqueles pedais tipo Zoom, Stomp, Multi-Stomp, tem, né, vários pedais específicos de modulações. Isso. Mas num setup básico, né, acho que o principal é o chorus. Eu acho que ele é obrigatório. Se tiver que salvar um, é chorus. É chorus. Se tiver que salvar um, Ah, eu toco mais blues, então um trêmolo pode substituir o chorus, mas o chorus ele abre uma gama de possibilidades maior dentro de versatilidade. E delay e reverb, acho que são obrigatórios. Compressor é bom você ter, mas vai depender muito do tipo de som que você faz, tá? Se você é muito do metal, muito do hard rock, às vezes você precisa de um som com muito mais dinâmica, né? Talvez não case, não tenha tanto a necessidade assim de você ter. Então, isso vai ficar muito a critério. Mas é bom você já começar a pesquisar sobre esses pedais todos que a gente tá falando. E aí, tudo bem, fizemos isso. O que o cara vai precisar para poder ligar os pedais dele, não? Vamos lá, vamos supor que o cara tem um preamp, 2 drives, um chorus, um delay e um reverb. Ele tem 6 pedais. Ele vai precisar organizar isso de uma maneira que ele não tenha que ficar montando isso toda vez que chega para tocar no lugar. Ele vai precisar montar uma board. Os pedais, eles não vêm na mochilinha e você pega e coloca eles no chão. Quer dizer, até tem gente que faz isso, mas poxa, se você vai sempre utilizar os equipamentos, cuida bem dos seus equipamentos também, né? Investe numa pedalboard legal, investe numa organização ali que vai facilitar, inclusive na hora que você estiver tocando, porque senão, na hora que você começar a pisar num pedal ali ou outro ali, você vai acabar ligando o outro, vai mexer no cabo, aí o cabo vai dar problema. E sabe qual é a dica que eu quero dar pra essa galera? Vocês já ouviram falar na Hands? Eu vou te falar uma coisa. A Hands tá com a gente aqui no Cifra Club tem um tempo e eu achei demais o acabamento e a qualidade das pedalboards. É impressionante. É a coisa mais linda. Inspira a gente a montar a pedalboard. É bonito, cara. É bonito. Vou te falar que até desde a apresentação. Só pra te falar, isso aqui é uma bag que ela vem, ó, muito acolchoada, cara. Ó, aqui, ó. Legal demais, ó. Isso aqui, tá? Aqui na frente. E com um compartimento separado aqui na frente para guardar outros utensílios, não só a pedalboard. Aqui tá utensílios de montagem. Temos fitas strap, velcro e cabo de energia. Vamos ao que interessa. Deixa eu mostrar isso aqui, ó. Quando você abre, olha isso aqui. Ela abre leve, sutil. Mostra essa aí. Ó, essa aqui, a gente já tem essa daqui que das 3. Temos tem 3. Essa aqui. Que é uma pedaleira relativamente grande. É grande. Com 2 compartimentos. A gente tem essa aqui, que é uma pedaleira padrão. Né? Convencional, mais simplesinha pra você poder colocar lá. Mas, cara, olha esse acabamento aqui. Ela é grande. Vocês não estão entendendo o que é esse acabamento aqui, cara. Isso aqui é envernizado, velho. Isso aqui em cima de um palco. Isso aqui fica bonito demais. Parabéns pro pessoal. A logo talhada na madeira. Olha a qualidade dos componentes aqui, dos conectores. Agora essa aqui é a mais lindona de todas, tá? Essa aqui é a mais lindona de todas. Além dela ter, né, ela tem um andar só, mas só pra poder mostrar pra vocês, ó. Olha só esse acabamento aqui, ó. Essa madeira mais escura. Show de bola, né? E o que é a grande diferença aqui? Cara, isso aqui é tipo um daqueles... É o que chama? É pistão que fala? Olha a leveza que ela vem. Justamente por causa que esses negócios aqui... Braços pantográficos. Olha só, menina. Essa eu não sabia, não. E aqui embaixo, a diferença, né, dessa aqui pra outra, é porque pra outra ali embaixo ela só tem o coisa, mas aqui você consegue deixar todos os seus cabos aqui, todos enroladinhos, a parte elétrica, essas coisas, e aí o negócio já fica pronto. Quando você precisar de pegar, ó, já pega e ela aqui. Essa tampa facilita muito a manutenção. Já a reconfiguração. Ela tem esse coisa aqui no meio pra poder fincar aqui, cravar. E aqui, o mais legal de tudo é que, cara, quando você
pega pra poder coisar aqui, você vê que ele fica bem firme, tá? O pedal aqui em cima é de confiança mesmo, porque pensa que você vai, no calor da emoção, no calor do show, você vai... E esse acabamento de madeira, hein? Muito bonito, cara. Muito bonito. Vamos montar uma pedalboard para poder mostrar pro pessoal, então, como que a gente vai pensar para poder fazer um som, para poder fazer um setup legal aqui. Okay. Vamos essa aí? Eu vou usar essa, tá? Porque nós vamos montar um setup onde a pessoa ela vai conseguir fazer tudo. Inclusive, plugar na mesa estéreo balanceado. Então, aqui a gente consegue colocar, além de pedais, periféricos de áudio também. Cara, vamos montar então. Vamos pensar num setup baseado nisso que a gente falou agora há pouco. Vamos pensar então um preamp, um overdrive de booster, um overdrive transparente, um delay, um reverb, um chorus. Bota um compressor também no início. Compressor. Aqui se a gente fosse aqui usar... cabe muita coisa, viu? Se você fosse usar um pedal de wah-wah, por exemplo, ou teria que ser um pedal daqueles menores, ou então ele teria que ser um pedal grande, mas ocuparia espaço de 2 pedais aí. A gente não vai utilizar um wah-wah aqui não, mas poderia ser colocado também. E o mais interessante, não sei se você já teve contato com o pedalboard, por que ela vem com esses buracos aqui? Justamente para poder facilitar a organização dos seus cabos, para facilitar toda a parte de ligação. Bora pegar uns pedais e depois a gente fala para eles por que a gente escolheu esses pedais, pode ser? Ok, vou pegar ali. Então vamos começar. A gente vai tentar organizar todos esses pedais aqui do zero para você poder entender. Por exemplo, o que vai vir aqui em cima? Eventualmente, se você... Aqui, nessa parte aqui, é tipo o celular, né? A parte que você mais usa do celular, tem a parte também que você vai mais ficar confortável de pisar no pedal. Por exemplo, se tem um pedal que o foot dele tá bem aqui, ó. Se ele estiver bem aqui, por exemplo, é um lugar desconfortável de pisar. Então é um pedal, notoriamente, tem que ser um pedal que vai ficar aqui que você utilize menos. O drive eu vou utilizar o tempo inteiro, então o drive ele sempre vai vir mais ou menos nessa posição aqui. A gente também precisa pensar com essa estratégia, porque senão você vai ficar perdido, tá? E essa é a parte divertida, a gente planeja, fazer o planning. Primeiro, antes de sair ligando, a gente planeja. Exatamente. Vamos começar a planejar? Bora. Vamos lá. Entrou aqui. Afinador. Primeiro pedal da cadeia de efeitos. E aqui a gente tem o nosso cérebro, que vai ser esse pedal aqui, o Tonix. Ele vai ser o cérebro porque ele é o nosso preamp, tá? Então já vou colocar ele aqui no meio. Agora, vamos supor que pode acontecer também um cara que não vai utilizar tanto o preamp. Pode acontecer, às vezes. Nossa, ele pode ficar até, às vezes ele pode ficar até escondido embaixo, assim. Tipo assim, vamos supor que eu tenho o Tonix, que o Tonix, se você não sabe, ele tem tudo lá dentro de amplificadores. Mas vamos supor que eu só vou utilizar um, não vou precisar trocar o amplificador, a simulação. Então, tudo bem, eu posso deixar ele em um outro ponto. Lembrando que o Tonix aqui, ele já tem tudo aquilo que a gente já falou sobre simulação de preamps e também de falantes, tá? E até alguns efeitos, né? Ele tem modulações, chorus, delay, reverb ali dentro. Agora tá tendo. Agora ele tem. Muito bom. Então, mas a gente vai usar de periférico, porque a função dele nesse setup é só amplificador e alto-falante. Perfeito, cara. Então vamos começar a colocar aqui algumas disposições. Vamos tentar seguir uma lógica de caminho de sinal. Afinador. A gente tem o nosso drive de primeiro estágio, que vai ser esse Tube Drive. Ele é baseado num Tube Screamer. Então esse aqui vai ser o nosso Tube Screamer. E aí pensa o seguinte, você tem pedais que as entradas elas são laterais. Exatamente. Você tem pedais que as entradas são por cima. Então, quando eu tava olhando aqui, eu tava assim, como é que eu vou... Eu tava olhando pra esse pedal especificamente, esse chorus aqui. Mas, logicamente, não é o chorus agora, mas eu tava pensando, como é que eu vou colocar nesse espacinho pequeno? Aqui não daria pra poder encaixar um cabo, né? Se fosse aqui, talvez teria que ser virado dessa forma, assim. Quem gosta de Lego... Só que aqui também não vai entrar esse aqui, porque esse aqui já é em cima. O que mais? Nosso drive de segundo estágio, que vai ser esse Meet of Tones. Inclusive, ele tem 2 drives em um. A gente tem 2 estágios aqui de drives transparentes. Então dá pra chegar até num high gain aqui. Eu ia comentar isso. Esse é o caso do drive transparente que você falou antes, né? Aqui no nosso setup aqui. Aqui a gente já tem um problema. Por quê? No final da cadeia, eu tô querendo usar esse último pedal aqui, que é o de reverb. Um trambolho, né? O ideal seria ele ficar aqui. Não vai caber esse tanto de pedal aqui um do lado do outro, né? Talvez se a gente colocar assim, ó.
Poxa, e se a gente fizer isso aqui, ó? Aí sim. Também. Né? Mas dá pra... O que eu queria era puxar isso aqui pra cá, ó. Ótimo. Você entendeu? Nossa, agora fechou. Fechou. Então vamos montar. Vamos mostrar pro pessoal essa pedalboard montadinha aqui. Logicamente, o cabo não fica assim. A gente só tá fazendo isso pra medir o espaço, né? Como é que a gente vai prender esses pedais? Vamos prender com velcro? Bora. Pronto, já temos nossa pedaleira quase toda pronta. Só para vocês entenderem aqui, ó, aqui está montado a nossa pedaleira então. Afinador, compressor, tube drive leve para poder empurrar, Mid of Tones vai ser a nossa distorção principal, vamos chamar assim. Chorus, trêmulo, tonets, simulações de amplificadores, impulso response, tá tudo aqui. Daqui a gente joga pro delay e do delay a gente joga pro reverb. Tá bom? Então, ela vai, pá, vem e volta. E daqui a gente vai tirar ela pro... Agora nós vamos... O que eu falei? A gente vai colocar a saída balanceada. Então a gente vai usar um Direct Box duplo. Isso. E olha que interessante. Eu tenho a entrada do Direct Box e uma saída paralela que pode sair para essas saídas aqui. Perfeitamente. Estéreo. E a saída balanceada atrás direto da pedaleira. Ótimo. Tem as duas opções, então. Muito bom, cara. Vai colocar ela virada? Aqui, a facilidade agora, aqui, ó. É isso aí, estamos com tudo aqui montado que a gente vai começar a utilizar a partir de agora. E agora a gente vai começar a timbrar aqui o som para poder ficar de um jeito muito legal. Quero desde já agradecer aí o pessoal da Hands, tá bom? Parabenizar também, primeiro porque realmente o produto tá muito legal, muito confiança para poder tocar. Tô doido para colocar ele no chão aqui, dar umas pisadas bem fortes mesmo. E se você quiser saber mais sobre a Hands também, a Hands, entra aí nos comentários, na descrição do vídeo, no card aqui, deve estar aparecendo em algum lugar para você conferir todos os outros modelos de pedalboard. O bom é que a gente tem mais duas aqui, né? Mais duas. Que vai dar pra gente poder fazer outras coisas bem legais. E detalhe, a construção disso aqui dura pra sempre, gente. É um investimento só que vocês vão fazer. Bom. Não tem o que falar. Impecável. Espero que vocês tenham gostado aí. Mandem pros seus amigos aí esse vídeo que eu tenho certeza que vai ser muito útil pra todo mundo. Vamos continuar aqui fazendo os timbres aqui. Não é isso? Valeu, galera. Tamo junto. Falou!